Bom dia, meus amores. Hoje nós iremos de aula de ciência, certo? Continuando o conteúdo aí, reprodução das plantas, certo? Nós sabemos que as plantas elas também têm o poder de reprodução, certo? Igual ao ser humano, ela também reproduz. Só que para ela reproduzir, ela possui dois órgãos de reprodução, certo? É um órgão masculino e o órgão feminino, certo? Então, na plantinha, na flor ela já vem com dois órgãos de reprodução, o masculino e o feminino, tá certo? O masculino da flor é chamado de androceu, né? Nela são formadas estruturas muito pequenas chamadas de grão de pólen. Na plantinha, na folha, na flor, não vê o pólen, uma coisinha amarelo. Ali é o órgão reprodutor masculino da planta, da flor, certo? E o feminino é chamado de gineceu, né? Ele é encontrado no ovário, onde são formadas pequenas estruturas chamadas de óvulos. Então, a planta ela já vem com os dois órgãos de reprodução, o gineceu e o androceu. O androceu é o masculino e o gineceu é o órgão feminino, tá certo? As etapas da reprodução da flor, certo? O androceu, ele transporta o pólen, certo? Para o gineceu, que é o órgão feminino. Isso aí acontece tudo pelo meio do vento, certo? Da água, até mesmo do ser humano, das aves e dos insetos. Então, quem faz com que isso aconteça é o vento, a água, nós seres humanos, as aves e também os insetos, certo? Faz com que o órgão masculino leve seu pólen lá para o órgão feminino da planta, da folhinha, da flor, tá certo? Todo esse processozinho aí, certo, de reprodução, é chamado de polinização. É quando o órgão masculino leva o pólen lá para o órgão feminino para que ocorra a reprodução, tá certo? Então, isso aí é chamado de polinização. Quando o androceu leva seu pólen lá para o gineceu, né? O gineceu, ele ocorre umas modificaçõezinhas, certo? Para alcançar o óvulo, para que o óvulo chegue lá no ovário. Então, isso aí é chamado de fecundação. É quando o gineceu, que é o órgão feminino, ocorre uma modificaçãozinha. É chamado de fecundação, tá certo? Logo após que é fecundado, lá, que ocorre a fecundação, a flor, ela murcha, as pétalas delas caem, certo? E o óvulo fecundado dá origem a uma nova sementinha, tá certo? Aí, a sementinha, ela vai se desenvolver dentro do ovário da planta, certo? E aí, ela vai crescer, dando origem aí ao fruto. É de onde se origina o fruto, tá certo? Aí, quando o fruto tá maduro, é sinal de que a semente também está madura, certo? E ela é o suficiente para que ela possa ser plantada e dar origem a uma outra plantinha. A semente pela qual ela se originou. Quando a sementinha se transforma e dá origem a uma nova planta, esse processozinho é chamado de germinação, certo? É quando a semente ela se modifica, ela se desenvolve, se transforma, dá origem a uma nova plantinha chamada de germinação. Aí nós temos também alguns exemplozinhos de sementes que germinam e dão origem a plantas, que é o caso do feijão, do milho, do arroz, da soja. Então, toda sementinha que você planta lá, a semente, que ela germina e dá origem a uma nova planta, ela é chamada de germinação, tá certo? Existem também aquelas plantinhas que nascem através das mudas, certo? Que são pequenos ramos retirados de uma planta adulta, que é o caso da roseira, da bananeira, da videira, da cana-de-açúcar e também da mandioca, certo? Elas nascem de outras mudas de outras plantas, certo? Você vai lá, tira um galhozinho daquela plantinha ali, planta, ela novamente vai gerar uma nova plantinha, então aí é chamado de mudas, tá certo? Nós sabemos, né, que o ser humano, ele há muito tempo ele vem destruindo as florestas, não é isso? E também outros ambientes naturais para fazer plantações. Eu então construí cidades e também construí estradas. É o caso dos sítios. Nos sítios antigamente era cheio de árvores, plantas bem lindas. Aí o ser humano vai lá, destrói aquelas plantações, desmatam lá e constrói casas, fazem estradas, né? Isso aí, essa destruiçãozinha aí causa um desequilíbrio na natureza, certo?
Qual é esse desequilíbrio? O clima fica mais seco e desagradável. Os abrigos naturais dos animais são destruídos e as espécies inteiras são extintas. Tá vendo? Aí é onde causa a extinção dos animais. É quando o ser humano vai lá e modifica o ambiente, vai lá e destrói as árvores, né? Desmatam. Aí ocorre a extinção de certos animais, certo? O solo também fica desprotegido e sujeito à ação de enxurradas, que levam terra e sais minerais da superfície para outros lugares, provocando o fenômeno de erosão. É onde também ocorre com que as plantas, o solo fique muito seco e que não germine mais nenhuma plantinha, tá certo? Aí vocês vão lá para a paginazinha 455 e 456, vão responder essa atividadezinha aí, para a gente dar mais uma continuidade ao conteúdo, né? Vamos estudar agora os animais.